Olá, seja bem-vindo ao Geração. O programa de hoje faz uma viagem no tempo e volta à época do homem pré-histórico brasileiro. A gente faz isso tudo de uma forma divertida, com quadrinhos baseados em pesquisas do cientista dinamarquês Peter Lund, que veio a Minas e fez grandes descobertas por aqui. Os nossos convidados são especialistas no assunto, o professor Castor Carpelli, um dos grandes estudiosos do trabalho de Peter Lund, também idealizador da rota turística que leva o nome de Lund, que inclui museus e sítios arqueológicos aqui em Minas, né, professor? É um prazer tê-lo aqui. Também é curador do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas. E eu converso também com Paulo Werner, que é ilustrador, com estudos em arqueologia, um grande interessado na área e autor do projeto Terra de Lund, as histórias em quadrinhos sobre Peter Lund, que a gente vai explicar aqui. Tem exposição, vai virar cinema, é muita coisa, né, Paulo? Um prazer tê-los aqui. Obrigado. Com a gente também os alunos da Escola Estadual Engenheiro Francisco Bicalho, que fica na região do Barreiro, aqui em Belo Horizonte. Muito obrigada pela presença. Vamos ajudar com as perguntas aos nossos convidados. E antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos saber um pouquinho mais sobre os nossos entrevistados de hoje. Professor, olha só, eu não estava brincando quando eu falei que o currículo era enorme, não. Formado em letras, biologia, geociência, doutorado em morfologia, pianista, escritor. E por que um espanhol veio para... Padre. Veio para o Brasil? Eu tinha duas opções. Uma, meu pai cortou de raiz, que era ser componente de um time de futebol que se chamava Deportivo de La Coruña. Então, você vai a estudar. E eu estudei, eu tive a sorte de estudar com os jesuítas, uma formação espetacular, e fiquei deslumbrado com o tipo de vida, ajuda, etc., generosidade, e entrei para o jesuíta. Na Europa estava cheio de... Aí fiz a opção para vir para a América, e a escolha foi entre Cuba e Brasil. Eu escolhi o Brasil pelo pão de açúcar, pelo café, pelo Congresso Eucarístico Internacional que houve naquela época, né? Ainda não tinha Pelé. Então, e um país maravilhoso. Eu cheguei aqui quando Juscelino Kubitschek era presidente. O senhor era qual cidade que era do senhor? La Coruña. E veio novinho, né? O senhor eu tinha 18 anos e meio para 19. Aí fui estudando, etc. e tal, me formei, exerci como padre, foi uma maravilha de vida, mas cheguei à conclusão de que o caminho era outro e fiquei 12 anos aguardando para ver se dava o passo definitivo ou não. Aí trabalhei na universidade até que cheguei à conclusão de que o caminho era outro e me dediquei praticamente só à ciência, à paleontologia, à pesquisa e com 65 anos eu me casei, né? E hoje eu tenho um filho de 7 anos que é minha vida, meu oxigênio, meu tudo. Não é? Que bacana, tá vendo, gente? É interessante essas histórias também para a gente ver o nosso caminho, que hoje os meninos aqui estão escolhendo a profissão, né? Escolhendo ainda quais os caminhos que vão traçar. É bom a gente escutar essas histórias. Agora, Paulo, você, como que um ilustrador, né, encontra a arqueologia, a paleontologia, a nossa história, a nossa pré-história? Na realidade, eu sempre me interessei por ciência, né, desde pequeno. Astronomia, paleontologia, né? E como eu sou ilustrador, em 2008 eu tinha um projeto anterior que chamava As Aventuras de Gronk, que era o Homem das Cavernas e tal. E eu visitei a Lapinha e vi que o memorial lá do Peter Lund, as coisas... Na realidade o Brasil, muita coisa é muito amadora, assim, a gente vê que falta uma estrutura melhor. Hoje não, hoje
tem um museu muito legal lá. E eu vi que essa informação não chegava para o público infantil de uma maneira. E eu decidi criar um ambiente focado na pré-história mineira, mas voltado para a criança. E criei o Terra de Lund, onde os personagens viviam ali naquela região de Lagoa Santa e dentro dessas aventuras passando essa informação. Vamos falar um pouquinho, antes da gente entrar nos projetos especificamente, da importância de Peter Lund. Professor, quem foi Peter Lund para os meninos terem uma noção da importância dele? Eu diria, assim, grandes rasgos, no teatro abre a cortina. Então, Lund abriu a cortina do passado do Brasil. Né? Então, ele descobriu animais que aqui viveram há 15, 20, 25 mil anos. Os dinossauros foram muito antes. Descobriu o primeiro homem fóssil da América do Sul e um dos primeiros do mundo, e toda a ciência de espeleologia. Então, a ciência das cavernas, a ciência do homem antigo e a ciência dos animais extintos. O cara era um gênio que falava 5 ou 6 línguas, tocava piano, era médico, se dedicou a ser médico em Lagoa Santa e errou pouquíssimas coisas. Ele tinha uma formação realmente excepcional. Professor, basicamente ali, as descobertas estavam concentradas naquela região, em Lagoa Santa, né? 7 Lagoas. Ele começou num lugar mágico que é Maquiné. E daí ele tinha tido um contato na Europa com fósseis, etc. Viu que aquela música dava um samba e tanto. E se dedicou, largou, ele era botânico, largou e se dedicou à paleontologia. E nunca mais voltou à Europa. Morreu em Lagoa Santa, né? Chegou em 1933, pela segunda vez, e morreu em Lagoa Santa em 1880. E sendo o médico da cidadezinha que tinha 2.500 habitantes na época. Por isso é que quando morreu, a cidade toda foi ao enterro dele, porque era patrimônio de todos. E é muito interessante, uma coisa que você mostra também, nessa forma mais lúdica, né, Paulo, é como que está próximo das pessoas, né, como está próximo da, né, quer dizer, o quadrinho aproxima essa realidade pré-histórica, essa história nossa de Minas, né? Não, na realidade é o seguinte, você tenta transformar um assunto que não é um assunto, assim, do cotidiano, né, a arqueologia, a paleontologia e as pesquisas do Peter Lund. Inclusive, saiu agora dia 6, que eles descobriram cachorros do mato vinagre nas cavernas do Peruaçu, que foi uma espécie, né, do Cartelli, que o Peter Lund identificou aqui, que praticamente estavam extintas. Eles descobriram agora, foi em setembro do ano passado, essas espécies. Então, quer dizer, o Peter Lund está sempre em voga, as pesquisas dele. É um universo para a gente descobrir, né? Nós vamos para um rápido intervalo agora, gente, e aí nós voltamos com as perguntas de vocês e mostrando um pouquinho dos projetos que vocês têm para divulgar essa história nossa, principalmente a história aqui de Minas, né? Geração faz um rápido intervalo e volta já já.